flock, from the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Fear not, little flock, whatever your lot. He enters all rooms, the doors being shut. He never forsakes, he never is gone. So carol his presence in darkness and dawn. All things are possible. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, mais uma vez, com essa oportunidade de meditar, de estudar mais um pouco das Escrituras. A todos os irmãos e irmãs que apreciam, o estudo, que apreciam meditar nas Sagradas Escrituras, vamos para mais uma porção. Hoje gostaria de ler primeiro a Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 17. Do verso 17 até o verso 21, trazendo aqui uma continuação do que eu tenho dito sobre discernimento, e creio que nós vamos ser abençoados com mais essa porção da palavra de Deus. Diz assim, irmãos: orai sem cessar. Só aqui já é um conselho importantíssimo. Orar sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em uma geração que murmura, que reclama de tudo, não está satisfeito com nada, a Bíblia nos orienta a dar graças em tudo. Andar na contramão do mundo, dessa tendência. Não extingais o Espírito Santo. Esta palavra que foi usada aqui, ela é uma palavra que tem origem do verbo extinguir. Então, não extingais o Espírito Santo, não afaste o Espírito Santo, de você. Não apague, não elimine, poderia também usar essa palavra, extinguir, aniquilar. Então, não afaste, não elimine, não despreze, o Espírito Santo.
Vem no verso 20, diz: não desprezeis as profecias. E no 21, que é o verso aqui principal, eu gostaria de chamar a sua atenção, destacar esse verso aqui, examinai tudo, retende o bem. Então, meus irmãos, isso é muito propício para o momento que estamos vivendo, onde nós ouvimos tantas coisas, onde tem tanto conteúdo através da internet, através das ferramentas aí que temos à disposição. As pessoas, cada pessoa que quiser hoje qualquer um que quiser pode vir na internet, falar o que pensa, expressar suas opiniões, a sua visão, tudo isso é válido, mas tudo que nós ouvimos, que nós lemos, todo o conteúdo que nós acessamos ou que chega até nós precisamos examinar. Eu falo muito com os irmãos, muitas perguntas que chegam ou em alguma conversa, eu chamo a atenção dos irmãos para não ter uma fé terceirizada, não agir sobre a influência, sob a influência da unção do papagaio, dessa unção que perpetua aqui no nosso país, de só repetir as coisas. O fulano de tal falou isso, o ciclano falou isso. Amém, Deus pode estar usando fulano de tal pode estar num bom espírito, pode ter sim um dom para aquilo, mas não fique só com o que o fulano de tal falou. Vá lá examinar, examine, tenha sua própria experiência, vá discernir. Então, é um momento muito perigoso, o momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão desacorçoadas, muitas pessoas estão apavoradas, desorientadas, sem saber quem ouve, sem saber que direção toma. No momento que o acesso à informação é tão grande, que temos alimento em abundância, contudo, estamos com mais possibilidade ou probabilidade de errar, de aplicar mal, de deslocar, de interpretar, do que antes, quando não se tinha todo esse conteúdo que nós temos hoje. Então é um momento delicado. E aí vem Paulo, o profeta da primeira era, e nos orienta: examinai tudo e retende o bem. Aquilo que está fora das Escrituras, aí extingue aquilo, elimina aquilo, não retém aquilo. Mas o que é a palavra de Deus, o que é bom, o que vai fazer bem para a sua alma, então retenha isso. E a partir dessa Escritura, eu quero ler aqui também, lá no livro de Atos, no capítulo 17. Livro de Atos, quando a Bíblia registra sobre os bereanos, sobre esses cristãos de Bereia, e nós acabamos de ler ali essa carta escrita aos Tessalonicenses. Veja que interessante, capte isso aqui, medite nisso, que essas duas escrituras que eu estou lendo aqui, elas por si só já transmitem esse fator que é um dos principais que eu quero chamar a sua atenção. Examina, estuda as Escrituras, tenha interesse por examinar, por estudar. Não ficar apenas com: mas o profeta disse isso aqui. Amém? Verdade? Mas o profeta também disse aquilo. A Bíblia disse isso, mas a Bíblia também disse aquilo. Não fique com parte. Tome toda a palavra de Deus,
não aceite apenas parte. Tome toda a palavra de Deus. Veja essa atitude aqui, veja esse comportamento dessa igreja, dessas pessoas. Os bereanos, Atos capítulo 17, verso 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Veja bem. Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, irmãos, tudo que chegava a essas pessoas, quer seja por um apóstolo, quer seja por um profeta, quer fosse por um profeta ali, por um pastor, não importava por quem fosse, eles estavam ali examinando através das Escrituras, através do que Paulo já tinha escrito para eles. Então veja como isso é assim tão importante para nós. Então, se nós tomar aqui uma outra tradução que eu tenho aqui, diz que eles receberam a mensagem com vívido interesse. Então veja que interessante, com vívido interesse. Se eu tomar aqui mais palavras para expressar o que era isso, eu vou tomar aqui no meu dicionário aqui, para exemplificar. Vívido, tão animado, né? Eles estavam interessados, eles estavam completamente famintos por essa palavra. Eles amavam essa palavra, eles estavam desejosos, aquilo era importante para eles. Diferente de muitas pessoas hoje que não estão dando essa importância para a alma delas, que diz respeito à alma delas. Diante do que? Os dias em que seriam tão parecidos esses dois espíritos, o falso do verdadeiro, o anticristo de Cristo, essas unções, esses dois seriam tão parecidos que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, como Jesus advertiu. E nós vemos no mundo, aí falando aí no mundo secular, no natural, por exemplo, os humoristas. A maioria desses que fazem sucesso, imitando alguém, tomam ali, né, pessoas famosas, populares, aí, artistas, etc., são aqueles que conseguem imitar ali, quase que você confunde o imitador com o original ali, com aquela pessoa ao qual está sendo imitada. Então está apontando para algo no espiritual, que esse espírito anticristo, esse falso, seja ele nos falsos profetas, mestres, pastores, porque o diabo usa os dons. Nós não podemos esquecer que os dons são dados sem arrependimento, que não significa que a pessoa tem um dom, que ela tem um doador. Nós vamos vendo isso, o profeta chamando a nossa atenção. Então, precisamos ter esse comportamento, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Porque, ao longo dessa meditação, nós percebemos, ao longo desse conteúdo aqui que eu estou trazendo para os irmãos, nós podemos perceber que dois fatores principais
importantíssimos. Duas partes que poderíamos dividir isso: examinar, estudar as Escrituras, conhecer toda a palavra e discernimento. E o discernimento de espírito. Discernir através do Espírito Santo esses espíritos. E nós vamos vendo isso com o profeta e como eu já li aqui essas Escrituras. Avançando aqui para a mensagem discernimento de espírito, o profeta leu ali como base Salmos capítulo 105. Você pode ler depois. Eu vou ler aqui só alguns versículos, mas você pode ler o Salmo completo. No verso 8 diz assim: Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou. Lá no verso 14: E ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Você pode ler depois esse salmo. O profeta usa esse salmo aqui como uma leitura base. E talvez pareça estranho, né? Mas Deus muitas vezes age de maneira estranha. Basta nós termos, como o profeta nos ensinou aqui, discernimento, sensibilidade para perceber, então, essa ação de Deus. Vou começar a ler aqui do parágrafo 7 e vou fazendo aqui alguns comentários. O profeta falando que se ele fizesse uma predição, né, quem seria o próximo presidente, aquilo iria sair nos principais jornais e tal, ia trazer ali um destaque para ele. E o profeta diz que Deus não está interessado em operar coisas para a minha glória, né, dizendo para a glória do profeta ali. E nem está interessado em operar coisas para a glória de qualquer outro homem. Aí o profeta diz que Deus está interessado em operar coisas para a sua própria glória, algo que traga benefício. Deus não faz as coisas assim à toa, né? Nós sabemos disso. E o profeta cita aqui Paulo dizendo, né? Se falamos em línguas e não temos intérprete, de que serve? Só glorificamos a nós mesmos, ou seja, ou edificamos a nós mesmos. Isso não está de acordo para Deus. Deus quer que Ele, né, Deus seja edificado. O corpo, né, de Cristo seja edificado. E não devemos buscar engrandecimento próprio, mas engrandecer a Deus em tudo o que fazemos. Então vem aqui um detalhe. Tudo que fazemos, todos, seja do pastor ao porteiro, do pastor ao zelador, como queira, tudo que é feito precisa engrandecer a Deus, não trazer engrandecimento a si próprio. Então, vamos avançando. Parágrafo 11. Agora, temos uma ordem de Deus que é para o discernimento de espíritos. Temos uma ordem de Deus que é para o discernimento de espíritos. Então, relembrando, primeira parte aqui que eu li, examinar as Escrituras, conhecer as Escrituras, que alguém pode te apresentar parte das Escrituras, e aquilo pareceu uma coisa bem agradável aos ouvidos, como foi para Eva lá no Gênesis. Você, conhecendo as Escrituras, você vai notar se aquilo está completo ou se está faltando algo. Então, estude todos os dias, examine as Escrituras, que a todo tempo surge um movimento aqui, outro ali, e na maioria das vezes as pessoas acabam excedendo em alguns pontos. Vale a pena lembrar que o diabo, ele sempre procura ou nos deixar
aquém ou além. Quando ele percebe que a pessoa vai atingir, está se aproximando ali da revelação daquilo, do entendimento daquilo, ele joga a pessoa além. Quando nós podemos, então, lembrar aí de quantas interpretações, aí, quantas doutrinas, quantas visões aí que existem nos grupos da mensagem. Eles estavam começando a receber ali uma luz de algo e, infelizmente, foram além daquilo. Outros ficaram aquém. Então, precisamos lembrar disso. Aí vem o profeta e nos diz: temos uma ordem de Deus que é para o discernimento de espíritos. Pôr à prova o espírito. Creio que essa é uma lição muito importante para a igreja hoje. É pôr à prova o espírito de qualquer coisa. Então, seja o espírito pregador que você está ouvindo, do estudo que você está aí absorvendo, ouvindo, seja o pastor, seja o irmão, seja qualquer que seja o dom, o ministério que você esteja acompanhando, seja quem está começando uma igreja, quem está continuando uma igreja, no geral. E seja também a questão dos dons operando na igreja. Nós sabemos que o profeta fala sobre que ele não iria ou não congregaria numa igreja que não possui ali os 9 dons. Mas veja aqui, mais na frente aqui, nós vamos chegar aqui, o profeta dizendo aqui algo muito interessante. Então, é pôr à prova o espírito de qualquer coisa, ter discernimento do espírito. Não acho que devemos jamais, de modo algum, tentar julgar uma pessoa pela denominação a que pertence ou pelo grupo onde congrega. Quer seja, o profeta vai citando aqui igrejas, nós poderíamos hoje citar tabernáculos. Não julgue a pessoa pelo tabernáculo que ela pertence, pelo grupo que ela pertence. E diz o profeta, no parágrafo 11, nunca devemos julgar o homem pela denominação a que pertence. Devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele tem. Vejam, o espírito. Então, irmãos, é comum as pessoas fazer essa separação. Quem não está nesse grupo aqui onde eu estou não é noiva, não é eleito. Muitas vezes chegam a afirmar que nem serão salvos quem não faz parte daquele grupo. Chegam até esse ponto. Então, pessoas fazem uma guerra. Muitas vezes o diabo não precisa nem fazer nada, porque os próprios irmãos, a própria igreja já um contra o outro, aquela confusão toda, como foi no início, Gênesis 11, Babilônia, uma confusão completa, e o eleito está sendo tirado dessa confusão, porque a mensagem não veio para confundir, a mensagem veio para esclarecer. Então, essa confusão que você está vendo aí não é a mensagem, não. São as pessoas. Então, nunca devemos julgar o homem pela denominação a que pertence. Devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele tem. Vejam, o espírito. As pessoas perdem a oportunidade de se alimentar da palavra através de um dom que Deus está usando, porque aquele homem não pertence ao seu grupo. Isso é triste. Agora é um prejuízo para a pessoa. É um prejuízo para a pessoa mesmo. Está perdendo a oportunidade de ser abençoada, de se alimentar da palavra de Deus, de receber
ali, quem sabe, o que está faltando para ela, a parte que está faltando para ela, e daí a pouco acontece como as virgens nessas de Mateus 25, faltou azeite, por quê? Será, dentre tantas coisas, provavelmente elas também estavam julgando as pessoas pelo grupo que pertenciam. Elas não estavam fazendo como o profeta nos ensinou. Então se fecham. Chega a um ponto até que o pastor, o pregador, pode estar trazendo aquele assunto que aquela pessoa crê, que aquela pessoa está recebendo a luz daquilo, mas por aquele pastor, aquele homem não fazer parte daquele companheirismo ali, não vale. Se não saiu daquele púlpito, não vale. É a palavra de Deus, é a mensagem, mas não saiu daquele ministério ali, não vale. É lamentável isso, mas é uma realidade que tem acontecido. Veja o quanto as pessoas conseguem ser pequenas, né? Quantas pessoas conseguem ser como na política. É sempre o governo que está ali na oposição, principalmente quando aproxima, né, do período eleitoral, aqueles partidos ou aqueles políticos, partidos que estão ali na oposição e que estão almejando alcançar ali o governo, fazem de tudo para prejudicar o governo atual, para que assim ele seja enfraquecido e a oposição tome o poder. E aí, quando a oposição toma o poder, quando chega no outro ano eleitoral, aquele que saiu ali, ele faz o mesmo jogo. E fica isso aí. Entra ano, sai ano, é essa jogada. E a nação prejudicada, e o povo prejudicado. Aí nós vemos pastores fazendo isso também, igrejas fazendo isso também. Não tem nem um pingo de amor pelas almas, nem uma grama de amor pelas almas. Só se importam com a glória, com o eu, com o ego. Então o profeta vai nos mostrando, observem o que esse homem tem em mente, o que ele tem, o que ele está tentando realizar. Se o homem, por um dom, independente de quão grande seja o dom. Então aqui vem um outro ângulo sendo abordado. Levanta um homem com um dom maravilhoso. Observe o que esse homem tem em mente. O profeta está aqui nos orientando. Onde ele está, o que ele está tentando realizar? Onde ele quer chegar com isso? Então, são alguns questionamentos que nós precisamos fazer. Levanta um homem, está trazendo a verdade? Está trazendo uma parte das escrituras? Está. Mas qual que é o objetivo disso? Qual que é o motivo disso? Por isso que eu coloquei ali no primeiro vídeo. Discernimento do Espírito, relacionado ao Espírito Santo, discernimento pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, motivos e objetivos. Em cima do que o profeta está aqui nos ensinando. Aí vem o parágrafo 13. Há tanto no dia que vivemos concernente a dons, então, que nós estamos vivendo agora, o profeta viveu ali nos seus dias. Há tantas pessoas são julgadas pelos dons que têm. Bem, eu creio que essas coisas são dons. Creio que o que vemos acontecer são dons. E são dons dados por Deus.
São dons. Deus deu esses dons, Deus abençoou as pessoas com os dons. Os dons foram dados sem arrependimento. Agora, não significa que essas pessoas têm o Espírito Santo para usar esses dons. Porque nós vamos ver o profeta falando aqui agora, olha, ouça isso. Acompanhe aí a leitura na sua mensagem, melhor ainda. Já exercitando o que Paulo nos disse e o que os bereanos faziam. Examinando, vai examinando. Mas nós, se não os usamos da maneira certa que Deus pretendeu que fossem usados, então podemos causar mais dano com os dons do que se não tivéssemos os dons. Meu Deus, irmão Branco. Quer dizer, os dons são dados por Deus. Parágrafo 13. Hein? Os dons são dados por Deus. E o profeta está dizendo que se não os usamos da maneira certa que Deus pretendeu que fossem usados, então Deus te deu os dons, são presentes de Deus. O profeta, se não me engano, na mensagem A Batalha Jamais Pelejada, e outras mensagens, o profeta está falando dos 5 sentidos, né, dos sentidos aqui naturais, visão, audição, paladar, dos sentidos do Espírito também, mas falando aqui desses sentidos naturais, o profeta chama eles de dons também. E o profeta diz, se você não usa esse dom corretamente, não adianta ter o dom. Então, da mesma forma que esses dons aqui naturais do nosso corpo, apesar de ser dons que Deus nos deu, né, deu para todo ser humano, muitos utilizam isso de maneira inapropriada. E não é diferente com a igreja. Os dons foram dados por Deus. Aí vem o que eu estava comentando anteriormente. O profeta fala, né, sobre a importância de ter os 9 dons na igreja. 1 Coríntios 12. Amém? Isso é verdade? Mas aqui o profeta também, então, fala sobre nós usarmos esses dons da maneira certa. Porque não basta apenas ter os dons. É uma bênção ter os dons. Então, esses 9 dons, ou esses 5 ministérios, precisam estar alinhados, precisam ser usados da maneira correta. Porque senão, o que vai acontecer? O diabo é que vai fazer uso desses dons. E volto a repetir, vivendo nesses dias em que Jesus nos advertiu, se fosse possível até os eleitos enganados. Por quê? Os dons são verdadeiros, foram dados por Deus, mas como estão sendo usados? E aí o profeta diz, então podemos causar mais dano com os dons do que se não tivéssemos os dons. E não é o que está acontecendo? É realmente o que está acontecendo. Quanto dano está causando nas famílias, nas igrejas. E na maioria das vezes, a pregação, o ensino, era sim uma parte da palavra, era correta, mas a maneira que aquilo foi colocado, que aquilo foi propagado, que aquilo foi inserido, por não ter o espírito correto, aquilo foi abordado de uma forma
que acabou causando mais dano do que benefício. E aí também a maneira que é recebido, infelizmente, a maioria das pessoas não estão preparadas para receber a revelação. Infelizmente. E aí sim causa confusão. O selo causa confusão para aqueles que não são revelados. Então temos tudo isso aqui. Então, se não usamos da maneira certa que Deus pretendeu que fossem usados, então podemos causar mais dano com os dons do que se não tivéssemos os dons. Veja que afirmação do profeta. Que afirmação forte e que deve estar bem guardada nos nossos corações isso. Então o profeta vai dizendo, já no parágrafo 14. Agora, se um homem vem e tem um grande dom, independente se ele pertence à nossa denominação ou a outra denominação, não julguem pela denominação a qual ele vem, como se veste, mas o que vocês vão querer ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Aí o profeta nos ensinando. Mas o que as pessoas da mensagem fazem? Não é daquele tabernáculo, não vale. Não está naquele companheirismo chamado abertura ou outros companheirismos aí que tiver, não aceita, nem ouve, não quer nem saber. E quem perde com isso são as pessoas. Não aconteceu assim na primeira vinda? Por Jesus não ter vindo dos saduceus, dos fariseus, das religiões que tinham ali, das sinagogas que tinham ali, muitas pessoas não ouviam Jesus. Quem é esse aí? Jesus de Nazaré? Filho lá do José, do carpinteiro? Não pertencia ao companheirismo deles, eles ficavam só com o que falavam, mas nunca tiveram lá, nem pelo menos que fosse à noite, como foi Nicodemos, mesmo que à noite, mas que pelo menos fosse ouvir Jesus, mas não ficasse com a informação terceirizada, como muitas pessoas, essa unção do papagaio, só repete. Levanta um homem de Deus e traz ali um assunto, um assunto ali do momento que Deus está chamando a atenção. As pessoas só repetem o que aquele homem falou. Elas não vão lá consultar nas escrituras, na mensagem. Não vão fazer o que os bereanos fizeram. Não tem aquele interesse, aquele vívido interesse, aquele ânimo, aquele desejo por ir ter a sua própria experiência. Não, ficam só com o que disse-me disse. Como eu estou dizendo aqui para você essas palavras, lendo aqui na mensagem, lendo na Bíblia, mas você precisa ler aí na sua casa, você precisa meditar nisso, para que Deus possa ampliar isso para você. O meu papel aqui é transmitir isso, tentando te incentivar, tentando te alertar para o momento que estamos passando, para tudo que está acontecendo, é te despertar para isso. Então, que propósito ele tem? Se está tentando usar sua influência e formar para si um grande nome com isso, eu teria discernimento de espírito suficiente para saber que está errado. Quais são os motivos e objetivos desse homem que está reunindo esse povo? E na primeira vinda também levantaram tantos homens. Era Bar Jesus, era Judas não sei o quê, era tantos homens que se levantaram. E no meio daquilo tudo tinha a igreja primitiva se levantando. A igreja verdadeira,
os apóstolos verdadeiros, os profetas verdadeiros, os mestres verdadeiros, tinha os verdadeiros. Agora, o papel de quem era o ouvinte, de quem era o receptor ali da situação, era examinar. Tinha um profeta que era Paulo. Tinha as cartas de Paulo, como eu estou lendo essa carta do nosso profeta. Aí vinha um, falava uma coisa, vinha outro, falava outra. O que aqueles cristãos faziam? Não, vamos ver o que Paulo disse. Porque o próprio Paulo disse que poderia ele mesmo, ou um anjo do céu, pregar um evangelho diferente do que ele tinha anunciado, que seria falso, seria amaldiçoado. Que eles tinham que ficar com o que foi dito ali originalmente. Será que estamos com esse interesse? Será que estamos recebendo essa mensagem com esse vívido interesse, dedicando-se ao estudo diário, examinando as Escrituras, esquadrinhando? Não importa quão grande professor ele seja, o quanto habilidoso ele seja no citar as Escrituras, no citar os parágrafos, no conectar Escrituras e mensagens, no quadro bonito que se forma, não importa. Quão poderoso seja, quão intelectual seja, ou como o seu dom opere, se não está tentando realizar algo em benefício do corpo de Cristo, seu próprio discernimento espiritual lhe diria que isso está errado. O eleito não será enganado, irmãos. O eleito tem o Espírito Santo. Esse discernimento no eleito o fará saber que está errado. Porque a coisa vai afunilando e nós vamos percebendo que ter um ministério para aquilo não é o suficiente. Ter o dom para aquilo não é o suficiente. Se não está tentando realizar algo em benefício do corpo de Cristo, seu próprio discernimento espiritual lhes diria que isso está errado. Não importa quão exato, quão perfeito, como seja, está errado se não é usado para o corpo de Jesus Cristo. Talvez ele tenha um grande dom que possa atrair as pessoas com um grande poder intelectual ou espiritual, e possa atrair as pessoas e talvez esteja tentando usar esse dom e se tornar famoso, de modo que tenha um grande nome, de modo que outros irmãos olhem para ele como uma pessoa importante. Está usando isso para se tornar uma pessoa importante, ter um grande nome. Aí o que o profeta diz? Então isso está errado. Tanto, o profeta diz aqui, tanto o homem tentando se engrandecer, como também ele tentando engrandecer ali o seu grupo, engrandecer o ministério A, B, C ou D. O que o profeta diz? Isso ainda está errado. Mas, se ele tem um dom de Deus, está tentando edificar o corpo de Cristo, então não me importa a que ele pertença. Irmãos, isso te traz uma liberdade no espírito. Você se torna livre. Você olha para as pessoas com outro olhar. É uma experiência realmente maravilhosa. Quando você recebe isso aqui que o profeta está nos trazendo, é uma liberdade, é algo maravilhoso. Você olha para as pessoas com um olhar diferente. Não importa ao que ele pertence. Se ele tem um dom de Deus, está tentando edificar o corpo de Cristo, então não me importa
a que ele pertença. Aí volta, irmãos, nisso aqui que Paulo disse lá aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 21. Examinai tudo, retende o bem. Aí você pode ouvir uma pessoa de qualquer igreja que ela seja. O ministro, o pastor, o professor ali, né, o mestre, qualquer que seja ali o dom de qualquer igreja que seja, qualquer companheirismo que seja, você consegue ouvir e extrair o que faz bem ali para a sua alma. Você chega a essa maturidade, com esse discernimento. Por mais que, obviamente, o eleito vai ficando sozinho por causa da palavra, como o profeta pregou a reprovação por causa da palavra, lógico, o eleito vai ficando sozinho, mas não é porque o eleito afasta das pessoas, se exclui das pessoas, é porque as pessoas é que vão distanciando dele por causa da palavra. Agora, as pessoas fazendo cerca, as pessoas se fechando, colocando que agora fulano tá com a bola, e aí ele está com a verdade e o resto está tudo errado. Ou você saiu do ponto A, da igreja A, para vir para B, e já o que aprendeu lá não teve nada de bom. Agora não presta, não vale mais nada. Tudo lá não presta, porque você deu esse passo agora. Não é assim, irmãos. Você não está discernindo o homem, está discernindo o espírito, a vida que está no homem. E foi isso que Deus nos disse para fazer. Agora, a coisa se aprofunda. Veja que chave que o profeta deixa aqui para nós. É você discernir o espírito, que vida que está nesse homem. Mas fomos constrangidos, o profeta dizendo, nenhuma vez fomos comissionados a discernir o grupo do homem, mas fomos constrangidos e ordenados, olha essa palavra aqui que o profeta está usando, ordenados por Deus a discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer. A que espírito em sua vida está tentando conduzi-lo? A que o espírito em sua vida está tentando conduzi-lo? Por quê? O que o homem está fazendo externamente representa o que ele tem internamente. O tipo de espírito que ele tem internamente. Está sendo expressado externamente. O que ele está tentando fazer? A que o Espírito em sua vida está tentando conduzi-lo? Então, se pudermos constatar que ele está tentando conduzir as pessoas, não dispersá-las, mas juntá-las e trazer a igreja do Deus vivo, não todos a uma denominação, mas a um entendimento, um companheirismo, uma unidade de espírito. Claro que o diabo tenta tá procurando fazer isso também, da parte dele, mas aqui, capte o que o profeta está dizendo. Não importa a que movimento pertença, o espírito que está nele está tentando encaminhar as pessoas para o Calvário, para longe de si ou para longe de qualquer outra coisa, mas o único êxito para ele é encaminhá-las para o Calvário. Ele nem mesmo se importa se é conhecido ou não. Veja, irmãos. E o profeta nos deu esse exemplo. O profeta agiu exatamente dessa forma. Ele fez exatamente isso. Ele nos ensinou, e fez isso, e praticou isso. Então nós temos
a parte teórica e temos a prática também, que o profeta em seu ministério, em sua vida, ele nos encaminhou para o Calvário. Ele nos apontou para Jesus. Olhe para Jesus. O tempo todo ele fez isso. Um homem de Deus, seja qualquer que seja o ministério dele, o dom dele, ele vai te apontar para Jesus o tempo todo. Ele vai te levar de volta à palavra o tempo todo. Mas o que ele está tentando fazer, o propósito do seu coração que está tentando alcançar? Então você pode ver o que está na vida do homem. Se seus motivos são pela sua denominação, se são para si mesmo, se são por fama, se são por grandes nomes, para dizer, eu predisse isso e aconteceu exatamente. Né? Eu, só eu. Você vê que está errado aí mesmo para começar. Mas se ele está tentando usar o que Deus lhe deu como professor, como profeta, como... Aí o profeta vai começar a explicar aquilo que era um profeta, né, no Novo Testamento, que era um pregador, sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que seja um pregador é um profeta no Novo Testamento. Se ele está profetizando, pregando, não para tentar engrandecer a si mesmo, para formar um grande nome, engrandecer a sua organização. Né? E aqui o profeta reforça, né? Claro, né, que ele deve estar em um grupo, né? O profeta diz, aqui estou, né, eu, sendo que ele deveria estar aqui, eu estou sem uma organização, pregando. Todo homem deve ter uma igreja onde frequenta. O que o profeta está dizendo ali? Ele não está dizendo para as pessoas que não estejam, né, numa organização no sentido que numa igreja, congregando num lugar, não é isso. Ele só está dizendo que todo homem deve ter uma igreja onde frequenta. Você deve ter um lugar, não ficar vagando para lá e para cá. Então, o profeta, a Bíblia, a mensagem é perfeita, ela nos deixa no centro, no equilíbrio. O homem não pode... Então, profeta, você está dizendo que o homem não tem que congregar em lugar nenhum, porque ele não pode pertencer a uma organização, ele tem que apontar as pessoas para Jesus Cristo e tal, lógico, sim, mas não vai para o extremo não, irmão. A mensagem, ela ali, é um equilíbrio. Todo homem deve ter uma igreja onde frequenta, você deve ter um lugar, não ficar vagando para lá e para cá, mas ter um lugar onde frequenta e chama de sua igreja, algum lugar onde você paga seu dízimo, em algum lugar onde você ajuda a apoiar a causa, faça a sua escolha. Mas então nunca exclua do companheirismo outro homem pelo fato dele não pertencer ao seu grupo. O que eu estava dizendo. Você deve congregar, você tem que ter um lugar onde você defenda ali a causa, mas não exclua a outra pessoa por ele não pertencer ali a esse grupo, a essa igreja. E, irmão, quando você entende isso, é maravilhoso. A sua vida é outra depois disso. Discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então, tenha um companheirismo um com o outro. Vocês estão trabalhando para uma grande causa, que é a causa de Cristo. Porque isso é com certeza verdade. Que foi o parágrafo 18. Irmãos, o celular já está descarregando aqui, mas nós vamos dar continuidade. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus Cristo.